Então, esse problema do poder, ele realmente me atraiu minha atenção desde pequeno, né? Eu lembro que eu vi uma foto, era assim, um bando de soldados de 1,90 m cada um, e na frente um generalzinho de 1,20 m, passando eles em revista. Mais tarde eu vi esta cena lá em Roraima, onde nós fomos, né? Todo mundo lá esperando o comandante, chega o comandante, é um amigo desse tamanho. Por que eles obedecem ele, né? Qual é o segredo desse negócio? Né? Eu comecei a pensar nisso e assim por diante, né? E eu só me satisfiz com a explicação quando eu encontrei esse ponto comum entre todas as formas de poder. Melhor, forma de autoridade. Tem uma diferença de autoridade e poder, não preciso explicar agora, depois eu explico. Né? Mas a origem da autoridade é esta, em todos os casos, sem exceção. Se não houver este fascínio, não tem obediência automática. A coisa tem que ser imposta pela força, daí já é outro problema. Então, aí são as formas do poder, que é outro assunto diferente, não é a origem da autoridade. Né? Então, tudo que eu estudo, eu procuro este fundamento visível. Porque, veja, até Deus, quando fala as coisas para nós, ele fala de coisas visíveis. Ele fala de bichos, de montanhas, de países, de árvores. Ele não vem só com o mundo de fórmula matemática, né? Dizer que Deus escreve o mundo de caracteres matemáticos, você está doido. Se Deus fizesse isso, ele seria um psicopata. Porque ninguém ia entender nada do mundo dele. Só depois o cara, tirei meu diploma de física matemática, agora eu entendo. Você acha que Deus ia fazer um negócio desse com a gente? Pô, né? Não. Ele fala com a linguagem das coisas. São Tomás de Aquino diz, nós falamos com palavras, Deus fala com palavras e coisas. Ou seja, tudo que você está vendo no mundo, o que você não vê também, tudo isso é linguagem divina, é o que Deus está falando. No princípio era o verbo. Então o verbo criou tudo isso aí, o verbo é a palavra. Então a palavra de Deus tem palavra igual a nossa, claro, mas tem coisas, nós não podemos produzir coisas. Quando Deus diz, faça-se a luz aparece. Eu digo e não aparece, pô. Não é isso? Então, uma vez uma senhora falou para mim, né? As coisas da natureza não valem nada. O que é um gato perto de um poema de Keats? E Keats conseguiu fazer um gato? É mais fácil você fazer todos os poemas de Keats do que você fazer um gato. É a linguagem divina, pô. Então, nós temos que sempre recuar do falatório humano à linguagem divina, que é a linguagem da natureza, dos fatos físicos, né? Não é nada espiritual, não é tudo Deus fala de coisa física. Quando Jesus se fez homem, aonde ele foi aparecer? Veio aparecer em espírito? Não, ele se fez carne. Né? Então, isso aí é uma mensagem fundamental. Nós somos gente de carne e osso, nós não podemos desrespeitar a carne, porque foi aonde Jesus veio. Né? Então, quando ele vai nos ressuscitar, o que ele vai fazer? Vai nos dar um espírito? Não. Vai nos dar um segundo corpo, né? De uma carne melhor. É isso que ele falou, corpo de glória. Né? Então, nesse sentido, todo mundo tem que ser materialista, porque isso, na verdade, só as coisas materiais são acessíveis. O resto não existe, o resto é só pensado. Conceitos são só pensados. Se por trás do conceito não tem coisas físicas, reais, entes concretos, não é realidade, é só falatório. Então, é por isso, por exemplo, que você vê, faz 20 anos que eu estou fazendo previsão acertada sobre o rumo da política brasileira, e às vezes mundial também. Não errei uma, acertei todas, onde todo mundo errava. Na eleição do Lula, né? Primeira eleição do Lula, aqui o Los Angeles Times, não, foi o Los Angeles Times, foi, arrumou 12 especialistas para ver o que seria o resultado. Todo mundo dizia que o Lula não ia ter mais de 30%. Eu escrevi literalmente o seguinte, a vitória do Lula não apenas é certa, mas é inevitável. Né? Por quê? Não foi palpite, não foi cálculo estatístico. Foi pensar num negócio que eu chamei de meios de ação. Porque se você não tem meios de ação para fazer, ele não faz. Não é isso? Então, que meios de ação os outros dispunham para queimar a reputação do Lula? Nenhum. Então só ele podia agir, só ele estava chegando até o eleitorado. Os outros falavam, mas ninguém prestava atenção. Então é claro que ele vai ganhar. É isso? Então, do mesmo modo, tudo que foi para ele foi dado. Por que todo mundo errava? Porque todo mundo quer usar o quê? O que eles chamam de conceitos científicos. Eles acham que você usar matemática torna científico o que você está falando.
Que estupidez é essa, gente? Né? Quer dizer, o número de questões que o pessoal usa, métodos matemáticos, para falar de coisa que não existe e não pode existir, né? É imenso.